A situação no Paysandu virou um verdadeiro drama nos bastidores, e o torcedor bicolor não tem um segundo de paz. O clima tá pesado, a diretoria cada vez mais contestada, jogadores pedindo para sair e, no meio desse caos todo, tem jornalista que parece mais preocupado em proteger o presidente do que em falar a verdade. E quando eu digo proteger, é passar pano mesmo, fingir que tá tudo certo enquanto o time afunda rodada após rodada na Série B. O presidente Roger Guilherme virou alvo de críticas pesadas por parte da torcida, e não é por acaso. Estamos falando de um dirigente que, segundo informações internas, já antecipou a cota de televisão do ano que vem, comprometendo a receita de 2026 antes mesmo de garantir a permanência do clube na Série B. E se o Paysandu cair? Vai fazer o quê? Vender rifa para pagar salário? Vai pegar empréstimo com juros lá no alto? É uma gestão irresponsável, inconsequente, que coloca o futuro do clube em risco por decisões que beiram o absurdo. Só esse ano o Paysandu arrecadou cerca de 80 milhões de reais. Isso mesmo, 80 milhões. E a pergunta que ecoa nos corredores da Curuzu e entre os torcedores é simples: onde foi parar esse dinheiro? Porque dentro de campo, o que se vê é um elenco limitado, mal montado e mal treinado. Jogadores sem intensidade, sem identidade com a camisa, e, para piorar, alguns deles já pediram para sair. O nome mais comentado nas últimas horas é o de Anderson Leite, um dos jogadores mais criticados pela torcida, que já deixou claro que não quer mais vestir a camisa do Papão. E se a situação não melhorar nas próximas rodadas, principalmente nesse confronto direto contra o América Mineiro, a expectativa é que mais nomes entrem na lista de dispensa. Entre os prováveis que devem ser liberados estão PK, Pedro Del Valle e Wendel Júnior, todos com desempenho abaixo do esperado e pouca contribuição real ao elenco. A verdade é que o Paysandu precisa de uma reformulação urgente, mas não dá para esperar muito de uma diretoria que parece mais interessada em proteger seus próprios interesses do que em salvar a temporada do clube. O torcedor tá cansado de promessas vazias e de ver o clube ser usado como trampolim político ou pessoal. A paixão pelo Papão é imensa, e justamente por isso a indignação cresce a cada novo capítulo dessa novela que parece não ter fim. E no meio de tudo isso, surge a figura do jornalista amigo do presidente, que, em vez de fazer o papel de informar com isenção, parece mais preocupado em defender o indefensável. O discurso é sempre o mesmo: não é bem assim, tem que ter paciência, o clube está se reestruturando. Mas reestruturação de verdade não combina com rebaixamento iminente, nem com antecipação de receita futura, e muito menos com a contratação de jogadores que não conseguem entregar nada dentro de campo. Esse tipo de jornalista cria uma cortina de fumaça para tentar proteger quem está no poder. A relação de amizade entre imprensa e dirigentes pode até existir, mas ela não pode se sobrepor ao compromisso com a verdade. Quando o jornalista passa a atuar como advogado de defesa do presidente, ele trai a confiança do torcedor, que espera, no mínimo, honestidade nas análises. E pior, além de passar pano, ainda tenta descredibilizar quem faz críticas, chamando de oportunista ou dizendo que estão torcendo contra. Torcer contra é o que essa diretoria faz, com suas decisões desastrosas e total falta de responsabilidade com a história do clube. A escolha do novo técnico também chamou a atenção. Márcio Fernandes está de volta, mesmo depois de rumores que davam como certa a sua desistência. Segundo apurado, houve uma reviravolta entre segunda e terça-feira à noite, e a diretoria optou por trazê-lo de volta para tentar apagar o incêndio que ela mesma causou. Márcio já conhece bem o ambiente do Paysandu, mas a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir salvar esse elenco limitado e sem confiança? Será que o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? A torcida, em sua maioria, está cética. Muitos já jogaram a toalha, inclusive com movimentos como a campanha de Público Zero, organizada por torcedores que não aguentam mais ser tratados como palhaços. E é impossível culpar quem pensa assim. Ano após ano, promessas são feitas e quebradas. A estrutura do clube não avança, a transparência não existe, e o time dentro de campo parece cada vez mais desconectado da grandeza que o Paysandu representa. A história do clube é gigante, é uma das mais respeitadas do Norte e Centro-Oeste, mas momento ruim não pode ser confundido com falta de grandeza. E é por isso que o torcedor cobra, porque sabe o tamanho que o Papão tem.
Mesmo assim, tem quem siga romantizando a tragédia, achando normal cair para a Série C como se fosse um detalhe, como se fosse parte do processo. Não é cair de divisão, é resultado de um projeto fracassado, e o Paysandu não pode se dar ao luxo de viver repetindo os mesmos erros. A gestão atual já mostrou que não tem capacidade de conduzir o clube com responsabilidade, e pior, tem agido como uma verdadeira máfia dentro do futebol paraense. Os bastidores são cheios de articulações obscuras, decisões sem critério e uma blindagem que só é possível porque parte da imprensa decidiu se calar, ou pior, proteger quem está afundando o clube. Enquanto isso, o torcedor de verdade sofre. Sofre porque ama o clube. Sofre porque tem memória. Porque lembra de 2005, quando o Paysandu ainda disputava a primeira divisão. Porque viu o Papão brilhar em cenário nacional, e agora precisa engolir um futebol medíocre, decisões questionáveis e um time sem alma. O que dói não é só perder. O que dói é ver que quem está no comando parece não sentir o peso da camisa, não entender a paixão da torcida, não valorizar a história construída ao longo de décadas. E como se não bastasse tudo isso, ainda tem denúncia de que perfis falsos estão sendo criados por aliados do presidente para atacar páginas e canais que fazem críticas. Isso mesmo. A tentativa agora é silenciar qualquer voz contrária, minar a credibilidade de quem aponta os erros. E a tática é suja, comentários anônimos, perfis sem rosto, ataques coordenados tentando desmoralizar quem expõe os bastidores. A guerra agora não é só dentro de campo, é também digital. E isso mostra o quanto essa gestão está preocupada com a própria imagem, e não com a reconstrução do clube. O Paysandu não pode continuar sendo usado como escudo para projetos pessoais. Não pode virar um novo Paraná Clube, um novo Santa Cruz, clubes tradicionais que afundaram por conta de gestões irresponsáveis. O torcedor precisa abrir os olhos, continuar cobrando, continuar denunciando. Porque se depender dessa diretoria, o fundo do poço ainda está por vir. E enquanto tiver alguém disposto a falar, a expor o que acontece nos bastidores, ainda existe uma chance de reverter esse cenário trágico. Mas a verdade precisa ser dita, doa a quem doer. E a verdade é que, por trás de todo esse caos, existe um sistema bem montado que sustenta esse modelo de poder dentro do Paysandu. Não se trata apenas de decisões ruins ou de incompetência isolada. É algo mais profundo, mais enraizado. É uma estrutura de favorecimento onde poucos se beneficiam enquanto o clube inteiro paga a conta. O futebol paraense, há anos, é dominado por interesses pessoais, e o Papão, infelizmente, virou refém disso. Enquanto a torcida clama por profissionalismo, transparência e respeito, o que se vê nos bastidores é um jogo sujo, movido por acordos obscuros e por uma lógica de poder que só muda de nome, mas nunca de essência. O nome de Roger Guilherme se tornou o símbolo maior desse sistema. Um presidente que deveria ser o guardião dos interesses do clube, mas que age como se o Paysandu fosse uma extensão de suas vontades. E quando surgem denúncias, questionamentos, cobranças, a resposta nunca é um esclarecimento, uma prestação de contas. A resposta vem em forma de intimidação, de ameaças veladas, ou de jornalistas alinhados tentando blindar a figura do dirigente a qualquer custo. O caso mais recente escancarou isso. O próprio presidente, segundo relatos de bastidores, teria começado a criar perfis falsos para atacar quem faz oposição, para tentar descredibilizar páginas e canais que falam a verdade sobre o que acontece no clube. É o cúmulo da falta de profissionalismo. Em vez de encarar as críticas e buscar corrigir os erros, a estratégia é tentar calar quem denuncia. Isso é coisa de quem tem medo da verdade, de quem sabe que, se tudo vier à tona, não vai sobrar pedra sobre pedra. E é por isso que a imprensa amiga é tão importante nesse jogo. Porque ela não só ajuda a abafar os problemas, como também alimenta a narrativa de que está tudo sob controle. Mas a realidade é cruel e não se esconde por muito tempo. O time não vence, o torcedor se afasta, e o clube vai se afundando lentamente, enquanto os responsáveis seguem no poder como se nada estivesse acontecendo. Dentro de campo, o reflexo é imediato. Um elenco sem padrão, sem gana, sem comando. Jogadores que visivelmente não confiam no projeto, que estão desmotivados e que não conseguem apresentar o mínimo necessário para manter o time competitivo.
O torcedor percebe. A arquibancada sente quando o jogador entra em campo para cumprir tabela, quando falta entrega, quando falta identidade. E quando isso acontece, é porque a crise extrapolou o vestiário. É porque o problema já contaminou tudo. Márcio Fernandes pode até ser um nome respeitado, um técnico experiente, mas não faz milagre. A volta dele ao comando técnico é vista por muitos como uma última cartada, um movimento desesperado para tentar reanimar um time que parece morto emocionalmente. O problema é que não basta mudar o treinador se a estrutura continua falha. Se o elenco é limitado, se não existe um planejamento claro, se a diretoria insiste em decisões questionáveis, a tendência é repetir os mesmos erros. E a dúvida que paira no ar é: será que Márcio terá autonomia? Será que ele poderá, de fato, fazer as mudanças que o time precisa? Porque, se depender dessa diretoria, tudo vira um jogo de interesse. A interferência política é constante, os bastidores são tóxicos, e qualquer profissional sério que tenta trabalhar de forma independente acaba batendo de frente com o sistema. E é aí que se revela a verdadeira tragédia do Paysandu. Não é só o desempenho em campo que preocupa, mas a total ausência de um projeto de clube. A falta de visão, a falta de compromisso com o futuro. Tudo gira em torno de manter o poder, de preservar cargos, de beneficiar os mesmos de sempre. E enquanto isso, o torcedor sofre. Sofre porque sabe que o clube é maior do que esses dirigentes, sofre porque lembra do que o Paysandu já foi, e se revolta ao ver no que estão transformando esse gigante. O sentimento de impotência é real, mas a indignação ainda pulsa forte. A prova disso é a resistência que se forma nas arquibancadas, nas redes sociais, nos grupos de torcedores que se recusam a aceitar a mediocridade como destino. Que seguem cobrando, denunciando, fazendo barulho. Porque o silêncio só favorece quem está no poder. E o barulho incomoda, porque revela o que muitos tentam esconder. E não é só com jogadores ou dirigentes que o torcedor tem que lidar. Parte da imprensa se tornou cúmplice desse processo, atuando como linha auxiliar da gestão. É o caso daquele jornalista citado, que tenta a todo custo minimizar as críticas ao presidente, desviar o foco, levantar dúvidas sobre as denúncias. Em vez de fazer jornalismo, prefere fazer relações públicas. Em vez de informar, escolhe brindar. E o pior, faz isso com ar de neutralidade, como se estivesse apenas apresentando os dois lados. Mas não existe dois lados quando um clube está sendo destruído por dentro. Existe quem lucra com isso e quem paga a conta. A ligação entre esse jornalista e o presidente não é nova. Vem de outras gestões, de relações construídas nos bastidores, de favores trocados, de interesses em comum. E quem está no meio disso tudo é o Paysandu, usado como moeda de troca nesse jogo de influência. É por isso que as críticas que partem da torcida não devem ser ignoradas. São legítimas, são urgentes e precisam ser levadas a sério. Por que não dá mais para assistir passivamente enquanto o clube afunda? O torcedor já entendeu que, se não for ele a levantar a voz, ninguém vai fazer isso. A diretoria não vai mudar por conta própria. A imprensa que se vende não vai denunciar. E o sistema só vai ruir quando a pressão externa for insuportável. Por isso, cada crítica, cada denúncia, cada vídeo, cada postagem que expõe o que está acontecendo tem um papel fundamental nesse processo. Não é só desabafo. É resistência. É tentativa de salvar o que ainda pode ser salvo antes que o pior aconteça. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol paraense acordou nesta segunda-feira com um burburinho que promete agitar os bastidores do Baianão. O Paysandu, tradicional clube de Belém, surpreendeu torcedores e rivais com a notícia de que o atacante Daverson, conhecido por passagens marcantes em grandes clubes do Brasil e até no exterior, estaria prestes a vestir a camisa bicolor. A informação ainda não foi oficializada de maneira definitiva, mas fontes internas garantem que a negociação avançou a passos largos, e a expectativa é de anúncio em breve. Daverson, que ganhou notoriedade por seu faro de gol e temperamento explosivo dentro de campo, chega para reforçar um ataque que vinha sofrendo com a irregularidade de finalizações na temporada.
A simples possibilidade de vê-lo no Paysandu já provocou uma onda de entusiasmo nas redes sociais, com torcedores especulando sobre a formação do time e imaginando combinações ofensivas inéditas. Rumores indicam que o jogador teria se encantado com o projeto apresentado pelo clube e que a perspectiva de atuar em um estádio histórico como o Bainão pesou na decisão. Nos bastidores, a diretoria bicolor teria se movimentado com rapidez, convencida de que a chegada de Daverson não apenas elevaria o nível técnico do elenco, mas também atrairia a atenção da mídia nacional e possivelmente abriria portas para patrocínios estratégicos. Enquanto isso, rivais regionais observam com cautela, conscientes de que a presença de um atacante desse porte pode mudar radicalmente o panorama das competições locais. Entre conversas de torcedores, mensagens em grupos de WhatsApp e comentários acalorados em redes sociais, o nome de Daverson ecoa como um verdadeiro raio no futebol paraense. Ainda não há detalhes sobre salário, duração do contrato ou data da estreia, mas o clima é de expectativa máxima. O Paysandu, que nos últimos anos buscava recuperar protagonismo, pode ter dado um passo ousado e inesperado com essa movimentação, sinalizando que pretende não apenas competir, mas brilhar em campo. Se a negociação se confirmar, a imagem do atacante correndo pelo gramado do Bainão, cercado por uma torcida apaixonada, promete ser uma cena inesquecível para o futebol do norte do país. Enquanto os rumores ganham força e o clube mantém um silêncio estratégico, uma certeza se forma entre os bicolores: se Daverson realmente desembarcar em Belém, o Bainão terá novos motivos para vibrar e a temporada promete ser histórica. A cidade inteira já parece preparada para receber o que pode ser o maior raio bicolor dos últimos anos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!